Finalmente nós descobrimos o que aconteceu com a Grace e o Woodson. Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica Portilho aqui do canal Biblioteca de Bolso e vou falar com vocês nesse início do vídeo, gente, porque faz toda a diferença. Então sim, se você não está inscrito no canal, se inscreva logo no começo, porque chega no final, vocês se esquecem. E também já deixa aquele like, porque hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no não tempo entre a Grace e o Woodson naquele segundo livro da série Crave, que foi Paixão. Teve o lançamento, então, dessa parte da história que estava oculta a nós, e eu estava desesperada para saber. A resposta não veio em sedução, mas veio aqui tentação para contar tudo o que aconteceu no não tempo entre o Woodson e a Grace. Se você não conhece a série Crave é a minha série favorita do momento e ela tem até o momento 5 livros. A previsão de ser 6, só que do jeito que estão as coisas no universo literário das séries, é capaz de virar ali uma pirâmide literária facilmente. Então a previsão é de 6 livros, mas eu não me surpreenderia se começasse a vir spin-offs depois do 6º livro. Mas para você saber, a sequência da série é o livro Desejo, Paixão, Cobiça, que no meu ponto de vista é o melhor livro da série. E agora a Tentação, que é o meu segundo livro preferido da série, porque aqui tem muita, mas muita explicação. Você já sabe que nos meus vídeos o primeiro momento é ali o resumo da ópera, então o resuminho ali do livro Tentação, e depois eu trago a minha opinião. Então se preparem para os 2 tempos do vídeo, e se você quiser ver aqui embaixo na descrição quais são os times, clica aqui que você já vai ser direcionado tanto para o resumo ou então para minha opinião sobre esse livro. Nós encontramos então a Grace desesperada no primeiro momento quando ela acorda ali num quarto escuro sozinha, alone, só que não, com o malvadão Woodson. E a Grace, é claro que ela pira, né, galera? Ela dá aquela surtada básica, porque ela tá com o Woodson ali, o pesadelo do universo, dos vampiros, dos seres sobrenaturais da Academia Kate Mary. Nesse cômodo, eles são atacados o tempo todo por esse dragão, o que impossibilita a Grace de tentar fugir no primeiro momento ali do Woodson e descobrir onde eles estão. E ela tem, gente, aquela repulsa gigantesca pelo coitado do Woodson. Olha eu aqui já tomando um partido. Diferente da Grace, o Woodson sabe o que tá acontecendo. Só que a Grace é totalmente contra ele ali naquele momento. Ela não quer diálogos, ela tá ali ciente que o Woodson é uma pessoa totalmente horrorosa e ela fica nisso um bom tempo. E é com a convivência dos dois ali que ela vai cedendo, vai conhecendo melhor o Woodson. E o Woodson também tem uma partezinha meio irritante ali da história, só que quando você vai avançando dentro do livro, você vê que tudo que ele fez com ela foi bem proposital. Conforme os dois vão se conhecendo, há ali uma energia totalmente contrária da Grace pra ele. Porque na cabeça da Grace, quem tá aprendendo ela naquele lugar ali é o Woodson. Mesmo não sendo melhores amigos, a Grace e o Woodson têm que sair desse lugar e acabam descobrindo um universo totalmente novo. E esse universo, ele é tingido de roxo. Com medo que o dragão encontre eles novamente, eles então saem em busca de um refúgio. E o Woodson, o tempo todo, gente, se mostra um cavaleiro com a Grace, mesmo ela sendo aquela personagem, aquela pessoinha que nós conhecemos, que é bem malvada em muitos pontos, né? Porque a Grace tem aquele traço ali de pesar as palavras de vez em quando, e ela fez bastante isso com o Woodson. Nesse trajeto de procurar uma cidade, uma vila, entender o que está acontecendo naquele novo mundo onde eles estão e no qual eles não conhecem absolutamente nada, eles encontram então a menininha. Tiola então fica encantada que pela primeira vez ela conhece uma humana e também um vampiro. E leva então o Woodson e a Grace para sua casa. E é a partir desse momento que as suspeitas do Woodson começam a ser confirmadas. O tutor do Woodson, ele tinha falado sobre um novo universo, uma terra, um mundo das sombras, que o povo sobrenatural só tinha ouvido falar. Só que naquele momento ele tem a confirmação que ele precisava de que sim, ele estava no universo do domínio da Rainha das Sombras. Esse universo ele não é favorável às pessoas que conseguem então furar essa brecha, que conseguem abrir esse portal que liga o mundo humano com o mundo ali das sombras. E esse casal coloca eles a par dos perigos que eles correm ali naquele lugar, porque se a Rainha das Sombras pegarem eles, eles correm um grande perigo de vida. Indo para uma cidade refúgio onde existe uma pessoa que conseguiu ir contra a Rainha das Sombras,
o Hudson e a Grace vão acabar ali se envolvendo, vão abaixar as barreiras. A Grace vai conhecer mais do Hudson, vai saber dos seus segredos e vai descobrir que todas as ações que o Hudson tomou em vida foi uma escolha. Ele escolheu o final que ele teria da própria vida dele. Envolvidos, Hudson pela primeira vez sente o que é ter um relacionamento e uma pessoa que goste dele. E além de uma pessoa que goste dele, nós vamos ver também uma Umbra. Essa Umbra vai fazer toda a diferença para o Hudson e a gente vai conseguir ligar essa parte desse carinho do Hudson com esse universo em uma parte do Vivo Sedução, onde ele fala que eles precisam voltar para resgatar ali os seus amigos que esperam por eles. Nesse novo mundo, o Hudson vai descobrir o que é amor, o que é ser amado e o que é ser útil, porque essa terra vai acolhê-los, mas também existe um plano bem maligno de uma pessoa que governa ali esse refúgio para conseguir alterar coisas que são importantes. Nesse livro Tentação, nós vamos descobrir o que realmente aconteceu com o Hudson, que era uma coisa que a gente não sabia ainda. Vamos também descobrir esse ponto tão importante da história, que foi o que aconteceu com os dois quando eles ficaram presos, quando a Grace estava em forma de gárgula. Mas, além disso, nós temos aqui um novo universo, que é a Terra das Sombras, novos seres sobrenaturais, e também feiticeiros do tempo que vão ali abalar as estruturas da Grace e do Hudson. E um detalhe muito importante é que aqui o Hudson, ele está de um jeito totalmente diferente do que ele era ali quando ele estava nas terras humanas. Em Tentação, nós não vamos somente descobrir o que aconteceu com o Hudson e com a Grace, que, gente, segura, porque o que aconteceu entre o Hudson e a Grace foi simplesmente perfeito, sério. A descrição que aconteceu entre os dois aqui foi emocionante e nada do que aconteceu entre o Jackson e a Grace foi comparado ao que aconteceu com o Hudson e a Grace. Mas também vamos descobrir aqui um novo universo e também todos os seres sobrenaturais que aqui habitam. Astros. Eu gostei muito dessa leitura e foi assim uma parte muito importante da série Crave que eu sentia falta. Era aquela explicação que eu ficava: quando eu vou descobrir o que aconteceu com o Hudson e com a Grace? Porque assim, nós lemos desejo, paixão, cobiça e sedução. E a partir de paixão, a gente fica com aquela dúvida enorme do que aconteceu com o Hudson e com a Grace. Apesar de tudo, ali em paixão, a gente já vê que o Hudson, ele tá extremamente apaixonado pela Grace e tudo que acontece ali dentro daquela história deixa ele praticamente despedaçado. A gente sente essa tristeza que a Grace, ela consegue captar no Hudson. E a gente fica assim, mas o que aconteceu com eles nesse não tempo? O que aconteceu para ele ser tão apaixonado por ela a ponto de decidir ali em uma parte abrir mão da sua existência? Então eu fiquei muito na dúvida, eu como leitora da série Crave fiquei muito angustiada, essa é a palavra, pra saber o que aconteceu com os dois, né? Ficou uma enrolação pra gente saber o que estava acontecendo. Então esse livro Tentação pra mim foi muito prazeroso ler, porque foi todas as explicações que eu precisava da série Crave que eu não tinha tido até então. Aqui a gente vai sofrer bastante, eu já preparo vocês para um sofrimento, porque, como eu comentei no começo do vídeo, a Grace, ela é totalmente oposta ao Hudson e demora muito para ela conseguir enxergar as coisas que aconteceram com ele e principalmente saber que ele se permitiu aquele desfecho da história. Então o Hudson, ele tenta conquistar a Grace desde o primeiro momento, querendo mostrar um lado que as pessoas não conheciam. E quando ela encontra esses diários do Hudson, porque ele é um ser bem antigo, né? Ele é um vampiro bem mais velho que a Grace. Quando ela descobre esses diários e vai entendendo a mente do Hudson e descobre tudo que ele pode fazer, ela então entende que o Jackson não teria nenhuma chance contra o Hudson. Só que enquanto isso, a gente fica preso dentro de um lugar com eles dois. E essa parte pra mim foi um tanto quanto irritante, sim. Temos então essa terra nova, que ela é roxa, gente, roxa. E é algo que intriga os dois. E eles são acolhidos ali dentro de um vilarejo. E esse vilarejo, ele é governado por um humano. Quando eles chegam lá, eles são muito bem acolhidos. Mas existe um objetivo obscuro dessa pessoa com a Grace e o Hudson. E quando eles descobrirem isso, vai ser um tanto quanto tarde, vamos colocar assim. Mas é o ponto que liga esse livro Tentação
para a continuação que vai vir do 6º livro. Não tem como eu não falar sobre o Woodson e a Grace, foi uma das partes mais bonitas, porque quando os dois realmente descobrem que eles são consortes, né? Porque o Woodson sempre soube desde o primeiro momento, e eu vou falar para vocês que foi terrível ler essa parte, porque ele já sabia do elo de consortes deles desde o início do livro, porque o Woodson, ele tá mais tempo nesse mundo. A Grace não sabia nem daqueles cordões que estava dentro dela, né? Porque é no livro Tentação que ela descobre que ela é uma gárgula. Tanto que o Woodson fala o tempo todo disso em sedução para ela, que ele sabe quem ela é, da força que ela tem. E tá tudo aqui, gente, tudo explicadinho. O Woodson e a Grace aqui são trabalhados do início ao fim com essa nova história que vem, mas o centro do livro aqui são os dois. Então esse envolvimento dos dois foi muito bonito, a paciência do Woodson. E aqui, gente, aqui nesse livro não tem como você não ver a diferença do relacionamento da Grace com o Woodson, do relacionamento do Jackson com a Grace. E ela faz esse balanço, sabe? Ela consegue fazer o equilíbrio de tudo isso, porque o Woodson, gente, ele se anula o tempo todo para fazer a Grace feliz, sabe? Porque é o único momento da vida dele que ele teve uma felicidade foi aqui. E também tem uma parte muito importante da promessa, que ele refaz essa promessa aqui no livro Cobiça. Só que a primeira promessa que ele fez foi aqui. E faz todo sentido depois, quando a gente entende o reforço da promessa. Ai, gente, só leiam esse livro que é muito bom. Agora, falando sobre a série Crave em um todo, eu vou falar pra vocês o seguinte. Eu senti que esse livro chegou atrasado. Sim, gente, eu senti que houve um break na timeline da história, sabe? Esse livro aqui, ele deveria ter vindo no lugar de sedução. E isso eu preciso falar pra vocês nesse vídeo aqui. Quando a gente inicia a série Crave, a gente sente essa falta de informações importante. E na minha opinião, na minha sensação como leitora da série Crave, eu senti que houve um break nessa linha do tempo. Eu falo muito sobre os tempos do livro, que às vezes o escritor vai dar uma informação pra gente que ela chega tardia. E quando ela chega tarde, ela não tem a mesma emoção, ela não traz aquele mesmo sentido pra série. E foi exatamente isso que aconteceu na série Crave. O que eu achei da série Crave até o momento do livro Tentação? Que o livro Tentação foi uma correção da falha que foi feita na timeline. Esse livro aqui tinha que ter vindo depois de Cobiça, porque a gente entenderia 100% o que aconteceu. Porque aqui no livro Tentação a gente tem a resposta do final dele que vem em sequência, que é sedução. Então você tem toda a explicação do livro pronta, porque você leu Sedução. E se ela tivesse invertido os lançamentos, trazendo Tentação e depois Cobiça, a gente não teria essa sensação, teria a sensação de continuidade para o 6º livro. E quando eu terminei o livro Tentação, eu tive essa sensação que a série estava pronta para ser finalizada. Há aqui algumas deixas que interligam essa história aqui com o final de Cobiça. Só que faria muito mais sentido se fosse do livro Tentação para o livro Sedução, finalizando então no próximo livro, que ela vai trabalhar então ali mas esse reino das sombras, que é onde eles vão ligar esse novo universo aqui que apresentou em Tentação, que é mencionado no final de Sedução, para o 6º livro, que é o universo que provavelmente a escritora Tracy Wolff vai trabalhar. Então eu senti esse break na timeline, achei que esse livro chegou tarde, chegou um livro tarde, faz muito sentido agora, e eu falo que eu ousaria a ler a série Crave novamente, invertendo os lançamentos. Eu leria, se eu estivesse chegando na série Crave hoje, eu leria a série Crave dessa forma aqui que eu vou falar pra vocês, que é o livro Sedução, Paixão, Cobiça, Tentação e Sedução. Faria todo sentido e a sensação, a emoção do livro seria totalmente outra. No livro Sedução, eu falei pra vocês que a gente fica com muita dúvida, porque o Woodson, ele fala o tempo todo da capacidade de acreditar nela, ele tá com a Grace em todo o tempo. Tem uma parte que eu fiquei muito em dúvida do livro Sedução, que foi a parte que ele fala pra Grace, eu não posso fazer isso naquele universo paralelo, que eu não posso falar aqui, senão vai ser um grande spoiler pra quem não leu, né, o livro Sedução. Ele fala, se eu fizer isso, eu sinto tudo da pessoa. Quando vocês lerem, ou se vocês já leram, deixa aqui nos comentários se vocês entenderam qual que é a deixa. E a Grace fica perdida,
e nós ficamos perdidos também. Só que se a gente tivesse lido o livro Tentação antes, a gente saberia por que ele não pode fazer aquilo. Porque aquilo destrói ele. Depois ele conta pra Grace, mas até ele ter coragem de contar pra Grace, porque ele fica assim, pô, eu vou ter que me abrir tudo de novo com ela. As respostas estão aqui, a gente fica perdido junto com a personagem. E se nós tivéssemos lido o livro Tentação, nós não ficaríamos tão perdidos na história quanto nós ficamos. Não era pra ser assim, não era pra gente ficar perdido com a personagem, né? Era pra gente saber da história. Meu Deus! No livro Tentação, a gente perde pessoas importantes. O Woodson tem uma perda muito grande que eu me emocionei, porque nesse livro aqui você entende porque ele sente saudade, ele comenta em Sedução e em poder ajudar as pessoas que ele se importa, os amigos deles, porque realmente eles se tornaram uma família. E aqui em Tentação, o Woodson, ele tem tudo que ele não teve na vida dele ali. Aqui ele é acolhido, aqui ele é respeitado, aqui ele é amado por pessoas que nunca conheceram ele. Ele tem uma nova chance de uma nova vida, sem o domínio ali do Saros, que é o pai dele, né? Então ele não quer deixar esse lugar, como muitas pessoas desse reino também não quer deixar esse lugar. E para isso, elas vão lutar com unhas e dentes para permanecerem aqui, mesmo depois do castigo. Eu indico essa leitura para vocês. É uma das partes mais importantes da série Crave. Então sim, leiam Tentação. É uma história maravilhosa. Eu tô muito mais apaixonada pelo Woodson agora do que antes. Antes eu consegui entender que tinha várias coisas que nós não entendíamos, mas que ele não era aquela imagem que as pessoas pintaram dele. Por escolha, ele se fez a pessoa que ele era lá para conseguir poupar muitas pessoas da crueldade do próprio pai. E nessa história eu fiquei refletindo que como os filhos podem ser diferentes dos pais, né? E aqui tanto o Jackson quanto o Woodson são totalmente diferentes ali do Saros e da mãe deles. No final eu fiquei um pouco cansada assim do livro, porque a escritora ela traz aquela mesma regrinha que ela trouxe em todos os livros. Aquele momento da Grace conhecer tudo que aconteceu entre eles, depois tem o movimento da história, os dois se apaixonam e a luta. Existe uma luta aqui também, como existiu uma luta em todos os livros da série Crave. Ela continua com aquela mesma regrinha, o mesmo perfil que ela escreveu nos outros livros segue aqui. Então eu me senti um pouco cansada no final por ver o mesmo modus operandi, vamos dizer assim, das outras histórias. Mas ela conseguiu sim fazer que eu gostasse do livro. São coisas que eu, como leitora, sinto mesmo um cansaço com histórias que acabaram sendo grandes, olha, né? O livro menor da série Crave é o livro Desejo. Depois todos os livros são grandes assim. Então, assim, tem que ter muita história para ela conseguir fazer um livro grande assim. E a história é sempre ter uma luta aqui no meio. E nesse livro Tentação não é diferente. Temos uma luta aqui no final que determina a escolha da Grace e do Woodson em salvar esse povo que eles gostam e se importam tanto. O livro Tentação é o livro mais importante da história toda, no fim das contas, porque vai dar a explicação do quão forte é o elo de consorte entre os dois, das promessas que o Woodson fez e de tudo que ele tá tentando manter depois disso aqui pros dois. Gente, é simplesmente impossível não amar o Woodson depois dessa história aqui. Fica a minha dica de leitura para vocês. A série Crave é a minha série favorita do momento, sem sombra de dúvidas sobre isso. Esse universo ele é muito bem construído, bem trabalhado, mas sempre existe algumas coisas que a gente se incomoda e é totalmente normal isso. Eu quero saber de vocês, se vocês leram a série Crave, se vocês têm algum ponto a dizer sobre tudo isso. Eu tô aqui, né, pra falar minha opinião pra vocês e vocês sabem que eu sempre trago o que eu senti durante a leitura. 90% da leitura foi muito boa, eu gostei bastante, mas teve esses 10% que me incomodou. Mas principalmente é algo que eu preciso deixar registrado aqui pra vocês, é o break da timeline. Realmente não faz sentido Tentação ser lançado agora. Tá lançado, não tem o que fazer. Mas se você chegar depois, leia a Tentação antes de Sedução, porque vai fazer você pirar. Não vai ter quebra da linha do tempo, a explicação vai ser no momento certo e você vai sentir esse livro totalmente diferente do que eu senti. Vai fazer muito mais sentido a leitura para você e com certeza você vai surtar depois desse livro aqui. Gente, o Woodson e a Grace aqui. Aqui o parquinho pega fogo entre o Woodson e a Grace. Foi muito legal ver esse novo momento da Grace e também
essa nova vida do Hudson. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar tudo que eu vou falar sobre a série Crave. E se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo. Vou ficando por aqui, astros, desejando que o lançamento do 6º livro venha logo e que você surte na leitura da série Crave, assim como eu surtei. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!